Bom, aula 26, né? Esse vídeo eu vou falar sobre reforçar um assunto que eu tinha abordado anteriormente, que é a respeito das tecnologias de mobilidade, tá? Que podemos separar em duas aí, nesse caso, né? Transporte individual e transporte de massa, né? Sabemos, né, que atualmente nos dias de hoje, né, a maior parte dos veículos, né, tanto para transporte de massa quanto transporte individual, a propulsão é por meio de motores de combustão interna, que sempre estão em constante desenvolvimento tecnológico, visando a diminuição da emissão de poluentes, aumento da eficiência energética, né? Leia-se diminuição do consumo de combustíveis, né? E sabe-se que os combustíveis são, obviamente, a gasolina e o etanol no Brasil, especialmente, né, para motor ciclo-Otto, motor ciclo diesel, o óleo diesel, tá? E também tem o gás natural, é usado especialmente em veículos mais leves, né, motociclo Otto, e aos poucos estão surgindo os carros híbridos e os carros elétricos, né? Que estão entrando aí com a vantagem, né, no caso, os veículos híbridos, carros mais econômicos, né, porque consegue aproveitar a energia da frenagem, né, que são armazenados em bancos de baterias, enfim. Eu tinha mostrado anteriormente, né, como funciona, com um pouquinho mais de detalhes, né, um carro elétrico, desculpa, um híbrido e o híbrido plug-in, né? E junto com isso, né, falei rapidamente também sobre as tecnologias diversas de transporte de massa, como, por exemplo, os ônibus convencional, né, ônibus de 2 andares, como tem em Londres, por exemplo, ônibus articulados, biarticulados, né, mas todos eles com motor a diesel. Também podemos pensar em ônibus elétricos, ônibus movidos a hidrogênio com células de combustível, trólebus que depende de uma rede elétrica aérea, né? E também tem os antigos bondes, né? São veículos pequenos passando por trilhos. Hoje fala-se mais em veículos leves sobre trilhos, os VLTs, que são bondes mais modernos, muitos deles maiores, de extensão maior. Alguns deles com eletrificação aérea, que nem os trólebus, mas também tem um que tem no Rio de Janeiro, em que o trilho elétrico é subterrâneo. Então, questão estética, né? Então, não foram inseridos aí fios aéreos, né? Para movimentar esses veículos leves sobre trilhos. Também se fala aí BRTs, né, que são ônibus de grande porte, muitos deles articulados, biarticulados, que andam em vias segregadas, tem no Rio, tem em São Paulo, Curitiba, enfim. Que mais? No em Porto Alegre tem os aeromóveis, que é um conceito muito interessante, porque são veículos muito leves, e cujo peso é apenas a estrutura, né, a carcaça do veículo e os próprios passageiros e carga se tiver. É um exemplo de veículo com propulsão externa, tá? Porque são movidos aí por correntes de ar que são gerados por ventiladores que estão externos, obviamente externos aos veículos. O interessante é que esses aeromóveis podem ser instalados em locais onde há uma necessidade de curvas fechadas, tá? E também locais, se aproveita, né, que evita-se, né, construção de viadutos, grandes obras viárias, né? Então é uma estrutura mais simples, tá? Por exemplo, no metrô de Porto Alegre tem uma linha só, um veículo só, ele faz o vai e vem apenas, né? Mas nada impede de fazer com 2 veículos, até mesmo 2 trilhos, né, de aeromóvel, enfim. Que mais? Falei bem rapidamente, até deu um branco lá. Tem os que estão em projeto, né, os veículos magleves, né, que são veículos de levitação magnética, tá? Tem um que já foi construído entre a cidade e o metrô de Xangai, entre o aeroporto, a cidade, né, de Xangai e seu aeroporto, e tem um projeto dentro da Ilha do Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também trem de levitação magnética. Eu não falei, né, mas vou falar rapidamente, né, dizem que tem algumas vantagens, por exemplo, o fato de poder construir essa linha ferroviária em declividades mais acentuadas, ao passo que os trens convencionais, eles têm uma dificuldade grande em subir terrenos, né? Então tem uma declividade muito menor, inclusive muito menor do que rodovias, né? Estradas de rodagem, tá? Uh,
E a diferença entre essas diferentes tecnologias de mobilidade se dá pelo custo de instalação e também pelo número de passageiros. Por exemplo, em São Paulo, recentemente estão sendo construídas linhas de monotrilhos, tá? Que são trilhos de concreto por onde passa os veículos por cima, né? E embaixo desses veículos tem pneus, então são pneus que passam por esses trilhos de concreto, tá? A vantagem, teoricamente, né, o custo mais baixo de instalação, mas são sistemas a serem usados em locais onde a demanda de passageiros é menor. Tá? E tem locais, né, lugares em que há um conflito assim, ideológico entre monotrilho versus metrô, que é um custo mais caro, um custo mais alto, sendo que muitas vezes compensa instalar linhas subterrâneas devido ao alto custo das desapropriações, ao passo que o monotrilho pode ocupar áreas entre faixas de uma avenida, né? Então, às vezes, né, o custo de desapropriações é muito menor. Mas aquela história, né? Monotrilho mais barato, mas é uma tecnologia para uma quantidade menor de pessoas, ao contrário dos metrôs e trens de subúrbios, né? Só que trens de subúrbios atende distâncias maiores. E muitas vezes aproveitando antigas linhas ferroviárias, linhas que antigamente só passava carga, enfim. Em muitas cidades, né, aos poucos estão se popularizando, por exemplo, as ciclovias, as ciclofaixas, né, enfim. Né, não vou entrar em detalhes nisso aqui. Vou falar mais sobre os veículos em si, os veículos leves. Tá? Os carros elétricos, né, a vantagem do custo bem mais baixo por quilômetro rodado, né, gasta-se, depende da situação, né, depende do custo do combustível ou da energia elétrica de 2 a 5 vezes. Então, é bem mais interessante para quem usa o carro. É um motorista profissional, tipo taxista, transportador, né? Por quê? Porque o custo do carro elétrico é muito maior. Tem países onde há subsídios à aquisição desses veículos, mas aí tem que ver se a população quer bancar, né? Esses subsídios, né? Subsídio é aquela história, né? Uma pessoa deixa de pagar uma coisa, mas o outro tem que ajudar. Né? Será que a população do Brasil está interessada, né, em arcar com isso, né? Arcar com subsídio, com provável subsídio ao carro elétrico? A ver, né? Então, o que mais? Mesmo a situação carro híbrido, ele é mais caro? Ele é bem mais caro, só que para quem anda bastante, né, torna-se bem conveniente devido aí o consumo menor de combustível, né? No caso, o carro híbrido tem motor tanto elétrico quanto motor de combustão interna, e pelo fato de ser híbrido, o motor de combustão interna pode ser menor, pode ser mais enxuto, pensando aí apenas numa situação assim, é, o uso esporadicamente, né? Por quê? Porque quando você vai acelerar o carro depois de uma lombada ou do sinal vermelho, vai acionar primeiro o motor elétrico. E aí, a partir de certo ponto, aciona-se o motor de combustão interna. Tá? Existem algumas pesquisas visando instalação de placas, filmes finos, fotovoltaicos nos carros, no capô, na carroceria do carro, né, para, na medida do possível, tornar o carro mais autônomo. Né? Mas aí depende também muito do perfil do consumo do dono do veículo. Tá? E aproveitando essa situação, né, e a popularização do carro elétrico, do carro híbrido e tal, aumentaram-se as pesquisas para aumentar a eficiência dos motores de combustão interna, que é uma máquina térmica cuja eficiência é muito baixa. Tá? Precisa-se de muito mais energia, né, para movimentar esse tipo de veículo, né, devido ao motor de combustão interna convencional, porque a eficiência é muito baixa, mas em compensação a energia embutida no diesel, gasolina, etanol é mais barato que energia elétrica. Mas no final das contas acaba ficando mais barato, gasta-se menos por quilômetro rodado usando carro elétrico, né? Além de diversas vantagens aí, como não tem carburador, não tem injeção eletrônica, tem algumas manutenções que em carro elétrico obviamente não tem, né? Por exemplo, troca de óleo, troca de filtro de óleo, isso não existe, né? Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Dependendo do lugar, o custo de manutenção pode se tornar mais caro devido a uma mão de obra mais cara, porque carro elétrico não é qualquer lugar que dá para consertar, né? E falando ainda sobre os carros convencionais, né? Algumas pesquisas, né, que têm sido feitas, né? Alguns avanços eu comentei com vocês, eu confesso que faltou um ou outro que eu vou falar agora.
Mas em carros assim mais novos, isso é até em veículos 1.0, alguns motores ficaram mais enxutos. Em vez de ter motor de 4 cilindros, tem alguns com 3 cilindros, né? Tudo bem, né? Com copo maior, né? O cilindro maior, né? Mas com 3 cilindros, por exemplo, né? Carros mais populares. Mudou-se a posição do bico injetor, do sistema da injeção de combustível, né? Que é o sistema de injeção direta, que fizeram pesquisa aí, confirmaram que dá para diminuir aí o consumo graças a isso. Faltou falar comando de válvulas variável, né? As válvulas de admissão, de escape. Então, até então era apenas um acionamento igual para todos, né? Para todas as válvulas de admissão, para todas as válvulas de escape. Agora dá para variar por meio de comandos mais modernos, né? E que permite o quê? Aberturas, né? E fechamentos em momentos diferentes das válvulas, né? Mesmo que sejam as mesmas válvulas de admissão, as mesmas válvulas de escape, eles podem abrir e fechar em momentos diferentes. E com isso, tornar-se obter um consumo otimizado do combustível, né? Isso graças à eletrônica também. Também está tendo alterações aí nos pneus, né? Também chamados de pneus verdes, para diminuir o atrito e com isso diminuir o consumo de combustível. Fala-se também na aerodinâmica dos veículos, tá? Menor atrito pistão no cilindro, né? Isso aí lá no motor de combustão interna, né? Menor atrito, menos desgaste também, mas menor emissão de calor, menos perdas, né? E sempre teve, né, e sempre vai ter, né, avanços no ramo dos lubrificantes. Taxa de compressão variável, né, porque até então os veículos todos têm a mesma taxa de compressão, não muda no conceito do motor, embora com os carros flex isso aí tem se tornado algo prejudicial. Por quê? Porque carro flex tem a vantagem de ser flexível, poder colocar qualquer combustível, etanol, gasolina, ou até colocar gás natural se for meramente adaptado, né? Mas o motor não muda. Por isso que, a grosso modo, motores dedicados, isto é, motor apenas a gasolina, motor apenas a etanol, consome menos. Teoricamente, né? Porque atualmente não se lança mais carros com motor dedicado. Se lançasse, com certeza, essa diferença de eficiência seria mais evidente. E isso é bacana, porque, a meu ver, tem estados em que sempre compensou colocar etanol e também tem estados que sempre vai compensou e vai compensar colocar gasolina. Então tem que pensar muito nesses mercados aí, né? Onde compensa sempre colocar etanol. Estado de São Paulo, Mato Grosso, por exemplo, né? Às vezes Goiás, Minas, Paraná, onde compensa sempre gasolina, região norte, né? Então daria para fazer essa diferenciação aí na venda dos veículos, né? Não vou dizer avanço tecnológico, uma coisa que sempre teve a impressão que dá, que os carros mais novos estão aparecendo com mais frequência, são os turbocompressores. Os turbos, né, que aproveitam a energia cinética dos gases residuais saindo do motor, né? Tem alguns veículos que estão permitindo aí o desligamento de alguns pistões dentro do motor no motor do carro, em situações onde o carro está parado, né? Porque quando você está parado no sinal vermelho, todos os pistões estão ligados, estão em funcionamento, né? Porque conectam ao mesmo virabrequim, enfim, né? Não tem como desativar um e deixar o outro ativado. Mas existe uma tecnologia que permite, principalmente quando o carro está parado, deixar apenas um pistão em funcionamento e dois desativados. Vamos supor um motor de 3 pistões, tá? Aí tem sistema de start-stop, que já é popular em carros mais novos, e bloco do motor mais leve usando ligas de alumínio, especiais de alumínio. Isso aí já faz tempo que tem em veículos da Ferrari, mas com o tempo vai surgindo outros modelos. Voltando aqui à taxa de compressão variável, ele surgiu em modelos da Infiniti, que é uma marca de luxo da Nissan. Quando os japoneses criaram, eles pensaram da seguinte forma: usar uma taxa de compressão para o modo econômico, outro para o modo esportivo. Mas no Brasil pode pensar assim, compressão variável, uma taxa maior, 13 por 1, por exemplo, ou queima etanol, ou 8, 6 a 8 por 1, quando queima gasolina. E uma outra mudança se for adaptar para colocando kit
gás natural. Com tudo isso, aí certamente aí tem uma mudança, um aumento da eficiência dos combustíveis, né? Mas não adianta nada pesquisar o carro, mas não diminuir o peso do carro como um todo, né? Colocar ligas especiais, diminuir peso, fazendo modificações aí na manufatura do veículo, tecnologia de soldagem, enfim, adotando cada vez mais, por exemplo, ligas de carbono, né? Enfim, então, enfim, né? Não adianta nada, né, fazer esses avanços se o carro continua pesado. É por isso que aos poucos tá popularizando o carro elétrico, tá, né? Porque antes do fato, né, de colocar motor, também se pensa junto na leveza do veículo, né? Ainda, a maior parte dos carros elétricos são mais voltados ao mercado ao uso urbano, porque a autonomia ainda é menor, o tempo de carregamento é muito grande, né? Tudo bem que tem lugares que já tem aí carregadores ultra rápidos, mas é pensando assim, esperar no mínimo meia hora, talvez, né? Talvez não sei se meia hora é pouco, né? Se colocar na tomada de casa, por exemplo, é colocar na tomada, jantar, tomar banho, dormir, acordar e tirar, né? 8, 10 horas, sei lá. Também, né, falei outros vídeos, mas rapidamente, carro movido a ar comprimido, né, a gente pode pensar no seguinte conceito: abastecer num lugar onde já tem compressor, aí não precisa de compressor dentro do veículo, aí o carro fica mais leve, é um conceito. Ou um outro conceito, ter um compressor no carro, mas aí precisa, aí é um pouco mais fácil, né? Aí você coloca na tomada, liga o compressor e aí sim comprime o ar e coloca no tanque. A autonomia é maior, né? Mas, quer dizer, a autonomia é maior, a flexibilidade é maior, porém, o carro fica mais pesado. Então, você pode pensar nesses duas formas, né, de veículos movidos a ar comprimido. E, geralmente, as pesquisas com essa tecnologia já pensam também o carro mais leve, com carroceria mais leve, pensando principalmente nos urbanos e alguns veículos muito pequenos também, para uma, duas pessoas, para solteiros, enfim, né? Ou casal sem filhos, enfim. Bom, não devendo esquecer também, né, que eu falei mais recentemente, carros com célula de combustível e hidrogênio, tá? A vantagem abastece muito mais rápido do que um carro elétrico, só que ainda é um carro muito caro, carece de maiores investimentos em pesquisa e tal, né? Como é uma tecnologia muito diferente das que tem no mercado atual, né? Motor de combustão interna, então não vai encontrar pessoas por aí, por enquanto, para fazer assistência técnica, né? Manutenção. Tá? Bom, uma coisa muito importante, né? Como falei antes, né? Sempre buscando o quê? Eficiência energética, diminuição de peso, né? Até mostrei, né? Agora que eu lembrei, um vídeo aí de um caminhão na Suécia, caminhão elétrico na Suécia, mas com trilho elétrico no asfalto, né? Então, essas situações aí não exige-se uma bateria, não exige, né? Não exige uma bateria grande, né? Então, veículos podem ter baterias muito pequenas, só para situação de emergência, porque está recebendo sempre, né, essa energia elétrica, né? Então, essa tecnologia que estão pesquisando na Suécia de caminhão abastecido com energia elétrica por meio de um trilho elétrico no asfalto, né? É algo que já tem, como falei agora há pouco, né, no Rio, o veículo leve sobre trilhos no centro do Rio, onde o trilho é subterrâneo também. Subterrâneo não, né, no piso, um pouco abaixo do piso do asfalto. Mas também existe, acho que na Alemanha, caminhão, em testes, né, caminhão trólebus, né, tem a fiação aérea. Tá? Só para reforçar, né, essa tecnologia de trólebus existe há muito tempo, já existe, sei lá, 100 anos mais ou menos, né? Faz tempo que tem algumas cidades no Brasil, inclusive. Só que algumas cidades estão extinguindo elas devido a questões de manutenção, limitações óbvias, né? Porque se dá algum problema na fiação, o ônibus não recebe energia elétrica. Mas é coisa assim que, a meu ver, daria para resolver, né? Dependendo da boa vontade. Então, sobre tecnologias de mobilidade é isso, né? Só para reforçar aí alguns comentários que eu fiz em alguns vídeos, né, de uma forma separada, tá? E como falei também, né, para terminar,
falei apenas de tecnologias de propulsão e do veículo em si, mas também existem pesquisas em cima de combustíveis. Antigamente fazia-se as máquinas térmicas, no caso, o que dominou, né, os motores de combustão interna, pensando nos combustíveis, mas agora ao contrário, né, os combustíveis que são adaptados para esses motores. Mas aí mais para frente, né, nos próximos vídeos, aí, conteúdo para P2, vou falar sobre combustíveis de primeira, segunda, terceira gerações, né? Combustíveis assim alternativos como butanol, farneseno, enfim, né? Pensando principalmente aí nas questões ambientais, tá? É isso aí, vou parar por aqui, aí conclui o conteúdo para P1, tá? Bons estudos a vocês.